A noite cai, mas as pernas não descansam. A dor chega de repente, como um punho invisível apertando cada músculo. Acordar de madrugada, sentir aquela fisgada cruel, e não saber se o próximo passo será firme ou vacilante. O medo cresce em silêncio. E se a próxima cãibra vier enquanto atravesso a rua? E se minhas pernas não responderem quando mais preciso? O corpo, que já foi ponte para tantas jornadas, começa a parecer uma corda gasta, prestes a se romper. As cãibras não pedem licença. Elas surgem sem aviso, roubam o sono, deixam marcas na memória e fazem muitos acreditarem que o destino é apenas conviver com essa prisão dolorosa. Mas será mesmo inevitável? Será que a idade condena todos ao mesmo fardo? Pense por um instante. Suas pernas são como raízes que sustentam a árvore da vida. Se essas raízes ficam fracas, tudo acima delas perde equilíbrio. Mas quando recebem o alimento certo, quando a energia flui no ritmo natural, até a árvore mais antiga pode permanecer erguida, sólida, desafiando o tempo. Existe uma diferença entre viver preso à tensão de cada madrugada e despertar sabendo que a força ainda habita em você. A linha que separa esses dois mundos é mais fina do que parece. E, muitas vezes, o segredo não está em remédios ou soluções complicadas, mas em escolhas simples que mudam o rumo invisível da saúde. Você já se perguntou se não existe algo escondido em sua rotina capaz de transformar suas noites e devolver a confiança em cada passo? A resposta pode estar muito mais próxima do que imagina, como um tesouro enterrado logo sob os seus pés, aguardando o momento certo para ser revelado. Você sabe como é. Acordar no meio da noite com o corpo tenso, os músculos das pernas se contraindo como se estivessem sendo torcidos por mãos invisíveis. O coração dispara, a respiração prende, e a única coisa que resta é esperar a dor ceder. E, quando finalmente passa, não sobra apenas o alívio. Fica também o receio, quase como uma sombra. Será que vai acontecer de novo? Será que amanhã conseguirei caminhar sem medo? É nesse instante que muitos começam a evitar movimentos simples, como subir uma escada, atravessar a rua, ou até mesmo caminhar mais alguns minutos. A liberdade se reduz sem que a gente perceba, como se a vida fosse diminuindo o espaço à nossa volta. O curioso é que nem sempre o problema está naquilo que parece óbvio. Não é apenas o tempo passando. Não é apenas coisa da idade. Por trás de cada contração noturna existe um sinal escondido, quase como um sussurro do corpo tentando avisar algo maior. Mas quem consegue escutar esse sussurro quando a dor grita? Essa é a armadilha. Acostumar-se com o sofrimento e acreditar que não há saída. Imagine suas pernas como guardiãs silenciosas, fiéis companheiras de uma vida inteira. Elas sustentaram cada passo, cada viagem, cada abraço ao correr para alguém querido. Agora, elas pedem atenção, não com palavras, mas com espasmos que interrompem o sono e roubam a paz. E quando olhamos de perto, percebemos que a resposta pode estar em detalhes tão simples que chegam a parecer improváveis. É por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação, porque sabem que a transformação começa justamente quando se abre espaço para o inesperado. Há uma linha tênue entre o peso de carregar essas noites mal dormidas e a descoberta de caminhos que podem devolver força e confiança. Essa linha está logo à frente, quase visível, como um horizonte que começa a clarear antes do amanhecer. E é justamente nessa transição que mora o segredo que poucos conhecem. O que muitas vezes ninguém percebe é que a cãibra não termina quando a dor se vai. Ela deixa um rastro invisível. No dia seguinte, o corpo anda mais hesitante, como se cada passo fosse medido, testado, desconfiado. A mente, por sua vez, começa a criar barreiras silenciosas. A escada parece mais íngreme, a rua mais longa, a cama menos acolhedora. E, pouco a pouco, aquilo que deveria ser simples transforma-se em desafio constante. A vida vai se estreitando sem que se note, como uma porta que se fecha devagar, sem barulho, até quase não deixar passagem. O medo de sentir novamente aquela fisgada inesperada é como uma sombra que acompanha cada movimento. Você pode até sorrir durante o dia, conversar com amigos, cumprir suas tarefas, mas lá no fundo sabe que a qualquer instante algo pode te paralisar. Essa expectativa é um peso invisível. Não se vê, mas se sente em cada fibra do corpo. É como viver com um relógio oculto, sempre prestes a disparar o alarme da dor. E quando a noite chega, junto com o silêncio da casa, o corpo já não descansa por inteiro. O sono fica leve, quebradiço, porque no fundo há uma vigília constante, e se acontecer de novo? Assim, não é apenas a cãibra que machuca, mas também a antecipação dela, como se o próprio medo fosse um veneno circulando pelo sangue. Mas há algo ainda mais profundo escondido nesse dilema. Porque, no mesmo espaço em que o medo cresce, também mora a esperança.
O contraste é forte, quase cruel. De um lado, a escuridão de noites interrompidas, músculos tensos, passos incertos. Do outro, a lembrança de como era caminhar leve, dormir tranquilo, acordar com energia. A distância entre esses dois mundos parece enorme, mas na verdade é frágil como um fio de luz atravessando uma cortina pesada. E é justamente nesse ponto de contraste, nesse território entre sombra e claridade, que surge a revelação que muitos nunca imaginaram existir. Um detalhe pequeno, quase invisível, que muda completamente o rumo da história. Há momentos em que a dor não está apenas no músculo que se contrai, mas no que ela desperta dentro da alma. Uma sensação de fragilidade, como se o corpo deixasse de ser aliado e passasse a ser um aviso constante de limites. A cãibra, então, se torna mais do que um espasmo noturno. Ela vira um lembrete cruel de que o tempo está passando, de que a vitalidade pode estar se esvaindo. É nesse instante que muitos fecham os olhos e recordam como era correr livre na juventude, caminhar sem esforço, dormir sem interrupções. A memória se torna uma janela aberta para o passado, e o contraste com o presente pesa ainda mais. Mas, curiosamente, é nessa dor que também nasce uma faísca diferente. Porque a cada contração, a cada madrugada interrompida, surge a pergunta silenciosa: será que existe um caminho de volta? E essa pergunta, mesmo carregada de medo, também traz junto um sopro de esperança. Como se, por trás da rigidez das pernas, houvesse um chamado para reencontrar algo esquecido. Imagine por um momento que a dor fosse uma professora oculta. Dura, sim, mas insistente. Ela não vem apenas para machucar, mas para apontar que algo precisa mudar. Essa perspectiva muda tudo. A cãibra deixa de ser um castigo e passa a ser um sinal, quase um sussurro forçando a atenção. E é nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, como quem ergue a mão no meio da multidão e diz: eu também sinto isso. Entre o medo de cada madrugada e a lembrança de dias mais leves, há um espaço invisível. Um intervalo que pede coragem para ser atravessado. É nesse espaço que a descoberta repousa, esperando o momento certo para se revelar. E quando ela surge, não apenas transforma as noites, mas redesenha o modo como se caminha pela vida. É curioso como o corpo guarda silêncios que falam mais alto do que palavras. A dor que chega de repente na madrugada não é apenas um espasmo, é também um lembrete oculto de tudo aquilo que ainda não foi cuidado. Cada contração parece carregar consigo um eco do tempo, como se o passado e o presente se encontrassem em um mesmo instante, lembrando que existe um limite a ser respeitado. Mas, ao mesmo tempo, dentro desse mesmo gesto doloroso, há algo que brilha, um chamado para despertar, para escutar o que antes foi ignorado. Imagine uma vela acesa em um quarto escuro. A chama é pequena, vacilante, mas ilumina o espaço de maneira inesperada. Assim também é a esperança que surge em meio às noites interrompidas. Mesmo que a escuridão seja densa, basta uma centelha para redesenhar o ambiente. E talvez essa luz esteja mais próxima do que se imagina, esperando apenas ser reconhecida. O medo, no entanto, continua presente. Ele se esconde nos gestos mais simples: estender o pé, girar o corpo, tentar dormir de novo. É como se cada movimento carregasse uma dúvida silenciosa. O corpo pergunta: será que vou falhar? E o coração responde com cautela, como quem não quer prometer o que ainda não sabe se pode entregar. É nesse conflito íntimo que nasce a sensação de viver em um território instável, onde cada passo pode ser chão firme ou armadilha oculta. Mas entre o peso do medo e a lembrança da vitalidade perdida, existe um intervalo ainda não explorado. Um espaço invisível onde a revelação se esconde, aguardando o momento certo para se mostrar. E talvez esse momento esteja se aproximando, como uma onda que se forma ao longe, silenciosa, mas carregada de força, prestes a alcançar a margem. Há algo de paradoxal no silêncio que se segue depois de uma noite interrompida pela dor. Por fora, tudo parece calmo. A casa adormecida, o relógio que marca as horas lentas, o mundo em repouso. Mas por dentro, a alma ainda treme, como se carregasse a memória daquela fisgada que atravessou o corpo. É nesse espaço entre a quietude da noite e a inquietação do coração que se revela a verdadeira batalha. Cada passo dado no dia seguinte carrega resquícios desse conflito. A simples decisão de atravessar a sala, de descer um degrau, pode se tornar uma travessia incerta. Há dias em que o corpo responde, firme, quase devolvendo a sensação de segurança. E há outros em que a sombra do medo reaparece, lembrando que a qualquer momento a dor pode voltar. Essa dualidade cria um jogo constante, luz e sombra se alternando, como nuvens que escondem e revelam o sol. E ainda assim, dentro dessa oscilação, mora algo mais profundo. Porque não é apenas o corpo que se vê dividido, é também o espírito.
De um lado, a esperança de reencontrar a leveza perdida, de voltar a caminhar sem medo. Do outro, a lembrança dura das noites interrompidas, da impotência diante do inesperado. Essa tensão se espalha como um fio invisível, unindo cada gesto do dia a cada lembrança da noite. Imagine-se diante de uma estrada longa, metade iluminada, metade mergulhada em penumbra. É nesse caminho que muitos se encontram, um pé firme na claridade da esperança, outro hesitante na sombra da incerteza. O coração avança, mas a mente questiona. A alma deseja, mas o corpo hesita. E nesse entrelaço de forças opostas, algo começa a pulsar, silencioso, mas constante, como se uma revelação estivesse prestes a emergir do próprio contraste. É nesse ponto suspenso, nesse instante em que tudo parece parado, em movimento ao mesmo tempo, que a respiração prende. Porque se há sombra, também deve haver luz. E talvez essa luz já esteja mais perto do que se imagina. Quando o corpo começa a viver entre a sombra da incerteza e a promessa de um novo alívio, cada detalhe do dia ganha um peso diferente. Não é apenas caminhar até a cozinha, mas testar se as pernas ainda obedecem. Não é apenas deitar-se à noite, mas esperar em silêncio se o descanso virá inteiro ou será quebrado outra vez. Essa espera constante molda não só o corpo, mas também o olhar com que se enxerga a própria vida. Aos poucos, os limites se revelam como muros invisíveis, mas ao mesmo tempo cresce a sensação de que existe uma brecha capaz de abrir passagem. É nesse ponto que pequenas escolhas começam a ganhar força. Um gesto simples pode mudar o ritmo de uma noite inteira. Um cuidado leve pode se transformar em proteção contra o inesperado. Como gotas de chuva que, sozinhas, parecem frágeis, mas juntas enchem rios e transbordam, também os pequenos ajustes têm o poder de alterar a corrente de toda uma existência. É nesse contraste entre esforço e retorno que nasce o sentimento de transformação possível. Imagine por um instante que cada noite tranquila seja como conquistar um novo território, ampliando o espaço da liberdade dentro de você. A cada manhã em que o corpo desperta sem sobressaltos, é como se o horizonte se alongasse mais um pouco, trazendo de volta a confiança que parecia perdida. Essa imagem de conquista silenciosa pode ser o começo de algo maior, um sinal de que os muros que pareciam intransponíveis talvez não sejam tão altos quanto pareciam. O curioso é que, ao compartilhar o que se sente, muitos descobrem que não estão sozinhos nessa travessia. É nesse reconhecimento que nasce a força coletiva, quando alguém decide abrir o coração e outro responde: eu também passei por isso. E talvez seja nesse ponto que você sinta vontade de deixar sua própria marca, de comentar o que ecoou mais fundo em você, como quem acrescenta sua voz a um coro que já começa a ganhar forma. E assim, enquanto a tensão entre o medo e a esperança cresce, o caminho adiante se mostra ainda mais intrigante, como se algo maior estivesse prestes a se revelar. É nesse movimento silencioso, entre o alívio conquistado e o receio de perdê-lo, que a vida parece se equilibrar sobre uma corda fina. A cada passo, há a lembrança do que já foi conquistado, mas também o temor de que tudo possa ruir de repente. É como atravessar uma ponte suspensa sobre um rio profundo. De um lado, a paisagem clara do progresso. Do outro, a sombra que insiste em permanecer. O coração se enche de esperança ao perceber avanços, mas a mente ainda guarda a memória de noites quebradas, músculos tensos, passos vacilantes. Essa mistura de sentimentos molda um cenário único, em que cada vitória parece preciosa demais para ser desperdiçada. Dormir uma noite inteira sem interrupções já não é apenas descanso, é celebração. Caminhar alguns metros sem medo não é apenas movimento, é quase um renascimento. A cada conquista, pequena ou grande, ergue-se uma chama que ilumina, mesmo que timidamente, o caminho à frente. Mas os desafios continuam rondando, lembrando que o percurso não se faz sem esforço. Há dias em que o corpo surpreende, respondendo com firmeza e energia. E há outros em que a insegurança reaparece, como nuvens que encobrem o sol e tornam a estrada mais longa do que parecia. Esse contraste entre luz e sombra mantém a tensão viva, como se cada instante fosse uma encruzilhada entre desistir ou persistir. A imagem que surge é de um campo em transformação. As raízes ainda firmes no solo, mas os galhos se expandindo em busca de mais céu, mais ar, mais horizonte. O corpo, mesmo marcado pelo tempo, guarda dentro de si a possibilidade de florescer de novo. E é nesse ponto de virada, nesse espaço em que nada está totalmente resolvido, que se sente a aproximação de algo maior, uma revelação que parece estar apenas aguardando o momento certo para se revelar, como o nascer do sol que começa a clarear o céu antes de mostrar sua face inteira. O horizonte se amplia, mas a cada novo passo surge também a lembrança de que o caminho ainda guarda obstáculos. A sensação de progresso é real, palpável, como uma brisa leve que anuncia a mudança de estação.
No entanto, junto a essa brisa, ainda há o eco distante das noites interrompidas, como se o corpo, mesmo em avanço, mantivesse viva a memória do que o fez sofrer. É nesse contraste que a jornada ganha força, pois a confiança recém-nascida precisa aprender a conviver com as dúvidas que ainda resistem. Cada vitória parece acender uma chama no escuro. Dormir em paz, levantar-se sem hesitar, caminhar sem medo. São conquistas que iluminam o espírito e devolvem ao coração uma alegria simples, mas poderosa. E, no entanto, basta um pequeno tropeço, uma tensão inesperada no músculo, para que a sombra volte a se aproximar, sussurrando que a dor pode retornar a qualquer instante. Esse jogo de luz e escuridão molda a vida como um vitral, em que cores brilhantes e manchas sombrias se entrelaçam para formar um desenho maior. Visualize um jardim ao entardecer. Algumas flores se abrem, revelando seu perfume e sua beleza, enquanto outras permanecem fechadas, aguardando o momento certo. Assim também é o corpo. Algumas partes se fortalecem, respondem, florescem, enquanto outras ainda hesitam, guardam o silêncio de um processo em andamento. O desafio é permanecer no jardim, mesmo sem saber quais flores se abrirão amanhã. A confiança cresce devagar, como raízes que se aprofundam no solo. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida continua rondando, lembrando que o terreno pode ser instável. É essa dualidade que mantém a respiração suspensa, como se cada novo dia fosse um livro ainda em branco, pronto para ser escrito, mas sem garantia do que virá. E, entre a esperança que aquece e o medo que persiste, a sensação é de estar muito próximo de algo decisivo, como se o próximo movimento pudesse revelar uma verdade escondida há muito tempo. É nesse ponto que tudo ganha outro sentido. O que antes parecia apenas dor agora se mostra como um caminho de aprendizado. Cada noite interrompida, cada passo hesitante, cada sombra que se aproximou trouxe consigo um convite silencioso. Olhar mais fundo, reconhecer os sinais e perceber que dentro de você existe mais força do que jamais imaginou. A travessia não foi apenas do corpo, mas também da alma. Porque, ao enfrentar o medo, você descobriu um espaço de coragem que sempre esteve ali, esperando o momento certo para se revelar. Visualize-se caminhando por um campo aberto ao amanhecer. O céu, ainda tingido pelo azul profundo da noite, começa a se abrir em tons de dourado. O ar é fresco, e a cada respiração você sente a vitalidade se espalhando pelo corpo, como se cada célula despertasse para uma nova vida. O que antes era escuridão agora se transforma em horizonte. E nesse horizonte, a promessa de que seus passos não apenas sustentam seu corpo, mas também escrevem uma nova história de leveza e confiança. Os desafios não desapareceram, mas agora eles não pesam do mesmo jeito. O que antes era ameaça se torna impulso. O que parecia um limite agora é lembrado como parte de uma virada. Você aprendeu que a vida é feita de contrastes, noites longas e manhãs claras, fragilidade e força, dúvida e confiança, e é justamente desse jogo que nasce a transformação. É por isso que tantas pessoas, ao reconhecer essa jornada, sentem vontade de deixar um gesto de gratidão, um sinal de que também foram tocadas. Curtir, comentar, compartilhar, inscrever-se não são apenas ações mecânicas, mas maneiras de dizer: eu também caminho nesse mesmo campo, eu também sinto essa mesma luz. São marcas deixadas no chão fértil de uma comunidade que cresce a cada passo. E talvez o maior privilégio seja esse: saber que você não está sozinho, que pertence a algo maior. Que cada despertar, cada respiração profunda, cada passo firme é um ato de renascimento. A história não termina aqui, ela se renova a cada dia, dentro de você. Porque quando a escuridão insiste, você já sabe, existe sempre uma luz, esperando para ser vista.